Paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos, mais uma vez nós estamos aqui aprendendo a palavra de Deus e mais uma oportunidade o Senhor nos concede. Hoje nós estaremos aprendendo a respeito do capítulo de número 14 do livro de Atos dos Apóstolos. Esse capítulo tem 28 versículos, nós estaremos fazendo uma divisão em duas partes. Primeiro estaremos do 1 ao 10 e depois do 11 até o 28. Bom, o livro de Atos, no seu capítulo de número 14, ele continua falando a respeito da primeira missão missionária do apóstolo Paulo juntamente com Barnabé. Os irmãos devem se lembrar que nos foi ensinado no capítulo de número 13, que a igreja, jejuando, orando, a igreja que estava, os discípulos que estavam cheios do Espírito Santo, eles em comunhão, o Espírito direciona Paulo e Barnabé para assim descer e ir para até os lugares remotos. É uma promessa de Cristo Jesus que o evangelho seria expandido não somente de Jerusalém para a Judéia, não somente de Judéia para Samaria, mas também para até os confins da terra. Então agora eles estão saindo das regiões locais mais próximas e estão indo para lugares mais remotos, para lugares mais onde eles vão chegar até em Icônio, que fica na Ásia Menor. O capítulo de número 13 ele termina falando a respeito dos apóstolos serem expulsos daquela localidade onde eles estavam pregando a palavra de Deus, e o verso de número 52 diz que eles estavam cheios de alegria e cheios do Espírito Santo de Deus. Quando nós lemos o capítulo de número 14, o verso de número 1 diz o seguinte: E aconteceu que em Icônio entraram juntos na sinagoga dos judeus e falaram de tal modo que criou uma grande multidão, não só de judeus, mas também de gregos. Mas os judeus incrédulos incitaram e irritaram contra os irmãos os ânimos dos gentios. O que está acontecendo aqui? A palavra do Senhor nos ensina que os apóstolos estão pregando a palavra de Deus, porém a Bíblia nos ensina que assim como havia sinagogas em toda parte, em todas as províncias, onde Roma ela detinha a autoridade, onde existia um domínio romano, também existia uma sinagoga dos judeus, onde se era ministrada a palavra do Senhor, onde o povo de Israel eles usavam aquele local para trazer os ensinamentos da lei mosaica. E a Bíblia nos diz que então é permitido e eles entram ali naquele local para pregar a palavra de Deus. Só que a Bíblia nos ensina que os judeus que eles eram incrédulos, e no que consiste a incredulidade dos judeus? Porque a mensagem que Paulo, que Barnabé estão pregando é concernente ao reino de Deus, é concernente a Cristo Jesus de Nazaré. Certamente o que Paulo está pregando é a respeito daquele Cristo a qual os judeus não aceitaram, por não aceitarem, levarem ele até Pôncio Pilatos, e ali ele foi, a qual os irmãos bem conhecem a palavra de Deus, ele foi morto e ele ressuscitou. Esta é a promessa que eles estão pregando a respeito da obra que Cristo viria a fazer, da obra da redenção. E eles começam a pregar certamente a respeito do Messias aguardado pelos judeus. Só que a incredulidade dos judeus consiste nisso, em não terem aceitado que Cristo, que Jesus verdadeiramente era o Cristo, que verdadeiramente aquele que morreu na cruz do Calvário, ele era o Messias que o povo de Israel tão aguardava, mas que pela sua cegueira espiritual não conseguiram assim recebê-lo em seu coração. Então a Bíblia vai dizer que eles recebem ali uma contenda, eles vão ser incitados contra si os ódios daqueles que estavam ali naquele local, que a Bíblia vai falar que é a respeito dos gentios, a respeito daqueles que não conhecem a palavra de Deus. Agora há uma mudança. Se nós formos observar, a palavra de Deus agora está saindo de um cenário onde as pessoas que não conheciam a Deus vão passar a conhecer. Certamente que quando nós lemos o livro de Atos, nós vamos ver pessoas que eram gentias, que não faziam parte do povo de Israel, porém que tinham, de um certo modo, um temor a Deus. É o caso de Cornélio, que ainda que ele não era alguém do povo de Israel, não fazia parte da nação escolhida por Deus, ele sim temia a Deus. Ele tinha ouvido falar a respeito do evangelho, a qual ele chama o apóstolo Pedro, sendo direcionado pelo anjo que vem trazer uma revelação até ele. Então o que acontece é que o cenário agora está sendo mudado. Quando nós viemos do capítulo 13 para cá, nós vamos ver um outro tipo de povo sendo ministrado o evangelho a ele, que são os gentios, que são pagães, que têm zero conhecimento a respeito da palavra de Deus, que são pessoas que não têm ou não tiveram ainda nenhum contato a respeito da palavra do Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia vai nos dizer que os gentios eles começam ali a ser incitados pelos incrédulos judeus para assim se levantar
contra os apóstolos. E no verso de número 3 diz o seguinte: e detiveram-se por muito tempo falando ousadamente acerca do Senhor, o qual dava testemunho à palavra da sua graça, permitindo que por suas mãos se fizessem sinais e prodígios. Olha o que está acontecendo. A palavra de Deus, quando ela é pregada de uma maneira genuína, quando o evangelho completo de Cristo ela é pregado, acontece o que acontece aqui no verso de número 3. A Bíblia vai dizer que os apóstolos, eles caminharam com Cristo, na sua grande maioria, 12, e depois vindo a ser colocado Matias no lugar de Judas, eles tiveram um contato, eles foram ensinados por Jesus Cristo. Paulo ele vai dizer que o evangelho que ele recebeu, ele não recebeu da parte do homem, ainda que ele tivesse um conhecimento muito grande da cultura, ainda que ele tivesse um conhecimento muito grande das doutrinas judaicas, do Pentateuco, da palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer que ele coloca a sabedoria de Deus acima de todas as coisas, ao ponto dele dizer que nós não somos capazes, como de nós mesmos, pensar coisa alguma, mas a nossa capacidade ela vem de Deus. Então ele vai dizer que tudo aquilo que ele conheceu, tudo aquilo naquilo qual ele foi instruído por Gamaliel, ele vai dizer que ele considerava como nada diante da grande sabedoria e do poder do Espírito Santo de Deus. E eles começam a pregar de uma tal ousadia. Quando nós lemos a palavra do Senhor, nós vamos lembrar que em Atos, no seu capítulo de número 4, no verso de número 13, quando Pedro começa a pregar depois do batismo no Espírito Santo, a Bíblia vai nos dizer que as pessoas ficaram perplexas. Por quê? Porque eles olhavam e diziam: não são homens indoutos e iletrados? Ou seja, não eram homens que tinham uma formação religiosa, não tinham estudo, não tinham assim aprendido, assim como os demais fariseus, escribas e sacerdotes. Eram pessoas comuns, pessoas camponesas, pessoas pescadoras, pessoas que não tinham nada do que as pessoas olhassem para ele e realmente vissem que eles tinham uma instrução formal. Só que a Bíblia vai dizer que isso é promessa da parte de Cristo Jesus de Nazaré. Nós lembramos que Jesus ele diz no capítulo de número 16, no verso de número 17 e 18 de Marcos, que Jesus ele vai dizer o seguinte, que os sinais seguiriam aqueles que crescem, que outras línguas eles haveriam de falar, que eles expulsariam demônios, que eles haveriam de beber algo mortífero, se necessário fosse, ocorresse isso, não lhes causaria dano, que eles pegariam serpentes, referindo-se assim às lutas espirituais que eles haveriam de enfrentar. Também como Paulo foi necessário assim passar por esse momento de dificuldade, nós lemos ainda no livro de Atos, e que eles pegariam nos enfermos, impondo as mãos, eles haveriam de curar no nome santo de Jesus. Então o que Deus está fazendo aqui é muito interessante, que a palavra de Deus diz que Deus ele dava testemunho da palavra que os apóstolos estavam pregando com sinais, prodígios e maravilhas. Ou seja, quando nós pregamos a palavra de Deus de modo genuíno, assim como Pedro que estava pregando e caiu o Espírito Santo sobre a vida de Cornélio, daqueles que estavam em sua casa, assim quando nós pregamos a palavra de Deus de um modo digno, de um modo correto, de um modo completo, o seu evangelho completo, o Senhor ele vem testificando através de sinais, de maravilhas e prodígios. É isso que o Senhor falou quando ele disse que os discípulos, que os apóstolos, eles não deveriam sair de Jerusalém, mas que eles permanecessem naquele local, aguardando a promessa que do Pai eles tinham ouvido, que eles receberiam o batismo do Espírito Santo, o poder e a virtude os acompanharia, por onde eles passassem, para que eles testemunhassem. E Deus, confirmando o testemunho, Deus vem fazendo sinais, maravilhas e prodígios. E a Bíblia nos diz que no verso de número 4, a multidão ela vai se dividir. Alguns vão ficar do lado dos apóstolos e alguns vão ficar do lado dos judeus que ali foram para confrontar eles, que ali estavam para impedir a pregação do evangelho. E no verso de número 5 diz o seguinte: e havendo um motim, tanto dos judeus como dos gentios, com os seus principais para os insultarem e apedrejarem, sabendo eles, fugiram para Listra e Derbe, cidades da Licaônia, e para a província circunvizinha, verso de número 6. Agora, olha que interessante isso, que a Bíblia vai dizer que eles fugiram, porque eles perceberam que o motim estava se tornando de uma forma tão grande, que eles acabariam sendo apedrejados. Então eles vão fugir daquele local, e eles vão ir para outro local, eles vão para Derbe, onde a palavra do Senhor nos diz que ali eles começam a ministrar novamente a palavra de Deus. Então, independente da situação a qual eles estavam passando,
se era um momento de tranquilidade, se era um momento de bonança, ou se era um momento de perseguição, onde eles tinham a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo, eles assim o faziam. E a Bíblia nos diz que no verso de número 7 e no número 8 diz o seguinte: e estava sentado em Listra certo varão leso dos pés, coxo desde o nascimento, o qual nunca tinha andado. Agora nós vamos ver a palavra do Senhor entrando mais uma vez em ação. Agora nós vamos ver a atuação do Espírito Santo, aquela virtude a qual Jesus Cristo prometeu. E a palavra do Senhor ela nos diz que o Senhor ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura diria e não falaria, falaria e não confirmaria. A Bíblia nos diz que Deus ele não pode mudar. Deus ele não volta a sua palavra para si vazia, mas ela lhe apraz e é eficaz para aquilo a qual enviou. A palavra nos diz que o mesmo Senhor que foi ontem, ele é hoje e o será eternamente. Jesus ele diz: eu sou o alfa e eu sou o ômega, o princípio e o fim. Em Deus não há variedade, não há mudança. Aquilo que ele promete, ele vem cumprindo desde a fundação dos séculos. E a Bíblia nos diz que a promessa da parte de Deus, a promessa da parte de Jesus Cristo para os apóstolos é que os sinais os haveriam de acompanhar quando eles estivessem ministrando a palavra do Senhor. Então, quando nós olhamos esta mensagem no seu verso de número 9, diz o seguinte: e este ouviu falar Paulo, que fixando nele os olhos e vendo que tinha fé para ser curado, preste atenção nisso, a Bíblia diz que ele tinha fé para ser curado. Disse em voz alta: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele saltou e andou. Agora o que nós aprendemos dentro desse versículo, dentro dessa mensagem, desses 3 versículos, a qual Paulo ele começa a ministrar a palavra de Deus. E a Bíblia nos diz que ministrando a palavra de Deus, Paulo ele vai atentar para um homem que atentamente estava ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Uma pessoa estava ali completamente absolvida pela pregação de Paulo, estava atentando para aquilo que estava saindo dos lábios de Paulo, para aquilo a qual o Espírito Santo estava direcionando e ministrando na vida de Paulo, para que Paulo ministrasse a vida dos ouvintes. Então, quando nós lemos do verso de número 8 e o verso de número 9, a Bíblia vai dizer que aquele homem, através da pregação do Evangelho, é gerado fé. E aqui nós temos que aprender o que significa ter fé. Que fé é essa? A qual o apóstolo Paulo ele vai discernir pela presença do Espírito Santo que habita dentro dele, que aquele homem ele tinha fé para ser curado. Quando nós olhamos para os dicionários bíblicos, para o dicionário Wycliffe, nós vamos ver que a fé vem da palavra pistis, que significa que a fé é uma convicção fundamentada naquilo que se ouve. A fé é a convicção fundamentada naquilo que se ouve. Nós lembramos que lá em Hebreus, no seu capítulo de número 11, e o seu verso de número 1 diz o seguinte: que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Então, o que está acontecendo? Aquele homem, através da pregação do santo evangelho do Senhor Jesus Cristo, olha só o que vai acontecer. A palavra de Deus vai dizer que vai gerar fé no coração dele. Muitas pessoas receberam milagres, receberam intervenção divina por causa da fé. E o que me chama a atenção é que muitas pessoas não tinham nenhuma comunhão com Deus, até mesmo pessoas que não faziam parte do povo de Israel, que não tinham conhecimento nenhum. Nós olhamos para a palavra de Deus, nós vemos tantas pessoas, como aquela mulher cananeia que não tinha nenhuma relação direta com um Deus, mas quando ela ouve falar a respeito de Cristo, certamente da pregação a respeito do que Cristo fazia, é gerado uma fé no coração dela. Olha o que Paulo ele vai dizer a respeito da fé. A fé é o principal. A fé é essencial na vida daquele que quer se aproximar de Cristo Jesus, não somente daqueles que querem e necessitam, assim como nós necessitamos de salvação, mas também na vida do cristão. Porque nós não podemos ser pessoas incrédulas. Nós não podemos ser pessoas que simplesmente tornam a nossa vida espiritual uma vida seca pela falta da fé, pela falta da confiança. Olha o que o apóstolo Paulo lhe diz a respeito da fé. O motivo daquele homem ter recebido fé em seu coração. Em Romanos 10:8 ele diz o seguinte: mas que diz a palavra? Está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos. Olha o que Paulo está ensinando, que o evangelho é simples. O evangelho ele é de simples absorção. Basta a pessoa ouvir e acreditar.
Basta a pessoa ouvir e dar crédito, guardar no coração a palavra. E ali é gerado fé. Porque a Bíblia diz que sem fé, é o que o autor aos Hebreus ele vai dizer, lá em Hebreus, no seu capítulo de número 11 e no seu verso de número 6. Ele vai dizer que, ora, sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário que aqueles que se aproximam de Deus, eles creiam que Deus existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Então, como nós podemos aprender a buscar a presença do Senhor, a clamar a Deus, mas chegar até Ele por meio da fé, ouvindo a palavra de Deus? Quanto mais nós temos contato com a palavra de Deus, mais aí nós aprendemos como ter fé, e mais do que aprender, mais aí nós praticamos a nossa fé. Aí se torna como Jesus Cristo ele disse, que a nossa fé ela tem que ser como um grão de mostarda, que ainda que seja como uma pequena semente, quando ela cresce, quando ela tem o seu crescimento, ela se torna como uma das maiores hortaliças, a ponto das aves virem e se aninharem debaixo dos seus galhos. Assim é a fé de todo aquele que persevera em ouvir a palavra genuína de Deus sendo pregada de modo simples, de modo correto e o evangelho de modo completo. Então o que Paulo vai dizer é que a palavra que é pregada a respeito de Cristo é a palavra da fé, onde ele vai dizer que da maneira correta de se obter fé, se obter o crescimento da fé também, ele diz lá em Romanos no 10, no 17, que ele diz o seguinte: de sorte que a fé é pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus. Então aqui nós podemos aprender 3 coisas. O que é a fé? A fé é uma convicção. Infelizmente as pessoas ouvem a palavra de Deus, mas não é gerado no coração dela a convicção. Porque nós não podemos simplesmente ouvir o Evangelho, mas não guardar o Evangelho, não crer no Evangelho. Porque a palavra de Deus diz que aquele que não crê em Deus o faz mentiroso. Porque nós colocamos em crédito a pessoa de Deus. Nós colocamos em crédito aquilo que ele falou. E a palavra do Senhor ela nos diz, o apóstolo São João ele vai dizer que no princípio era o Verbo. E o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. E tudo que foi criado não teria sido criado se não fosse por ele. A palavra com a Bíblia diz que a espada do Espírito Santo, ela é o próprio Cristo sendo pregado, ela é o próprio Cristo sendo anunciado. Então todas as promessas que são dentro da palavra de Deus, pregadas, anunciadas, elas devem ter credibilidade. Nós devemos ouvir não com os ouvidos incircuncisos, mas com os ouvidos abertos para que a palavra venha gerar fé em nosso coração. Então a fé é uma convicção daquilo que você ouve, daquilo que você lê, daquilo que você busca, daquilo que você estuda e procura realmente acreditar, e será gerada a fé. E como nós podemos receber essa fé? Ouvindo e recebendo a mensagem do Evangelho. Porém, muitas pessoas recebem a palavra de Deus e mesmo assim não é gerado fé. Mesmo assim não é gerada uma mudança, elas não conseguem obter aquilo que elas deveriam obter. As promessas de Deus, qual consiste dentro do Santo Evangelho, ao qual o apóstolo Paulo vai dizer que todas as promessas de Deus nós temos dele, da parte dele, o sim e o amém. Porque Deus não pode mentir. Se ele prometeu algo para a vida de qualquer cristão, esse cristão há de receber por meio da sua fé. Assim como o apóstolo Paulo ele diz que pela graça nós somos salvos por meio da fé. Isso não vem de nós, ele falando a respeito da salvação. A graça não é proveniente de nós, mas ela vem de Deus, mas nós a recebemos por meio da fé. Onde Jesus ele vai dizer, onde a palavra do Senhor vai nos dizer, que todos quantos aquele creram e receberam, Deus deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus e cordeiros de Cristo. Então aqui nós aprendemos o que é ter fé, como receber a fé, mas nós temos que aprender também o que não fazer para que a nossa fé não seja minada e ela se torne incredulidade. A Bíblia nos diz que em Marcos, no capítulo de número 6, no verso de número 5 e 6, a Bíblia vai dizer que Jesus ele começa a pregar e fazer muitos prodígios em Cafarnaum, que é uma cidade que foi muito conhecida devido à insistência de Cristo com ela, a ponto dele fazer tantos milagres que ele diz que se já ali tivesse ocorrido em Sodoma os milagres e aquilo que tinha acontecido em Cafarnaum, eles já teriam se arrependido ao pó e à cinza. Então a palavra do Senhor nos diz que lá no verso de número 5 e 6, Jesus começa a realizar muitos prodígios. Mas o interessante é que a Bíblia vai dizer que Jesus não pode realizar mais prodígios por causa da incredulidade do povo de Cafarnaum. Mateus ele vai dizer que Jesus ele estava até admirado da incredulidade daquele povo.
Então o que nós temos que aprender é que a palavra que nós ouvimos, ela deve ser abrigada e acolhida com um sentimento correto, com um desejo correto. Ainda que nós venhamos a ter dificuldades muitas das vezes, ainda que a nossa natureza venha rechaçar a palavra de Deus, assim como aquele homem que trouxe aquele filho para que os discípulos pudessem expulsar os demônios e posteriormente ele diz para Cristo Jesus de Nazaré: se tu podes, fazes alguma coisa? Jesus ele vai dizer: se tu podes, tudo é possível que crê. Então aquele homem vai dizer: ajuda na minha incredulidade. Tudo aquilo que está entre nós e a fé, nós devemos pedir que o Espírito Santo de Deus ele derrube como uma barreira, derrube tudo aquilo que tem que ser levantado contra a nossa fé. Então a fé é a convicção, nós recebemos a fé pela pregação e nós devemos cuidar que o nosso coração não venha a se entulhar de tantas coisas de modo que a incredulidade venha reinar. Então até aqui nós estamos falando a respeito da pregação do Santo Evangelho e assim do recebimento dos milagres, a qual a palavra de Deus diz que aquele homem, quando ele recebe uma palavra do apóstolo Paulo sendo orientado pelo Espírito Santo, a Bíblia diz no verso de número 10 o seguinte, que Paulo ele vai dizer: levanta-te direito sobre os teus pés, e ele se levanta e anda. Um homem que até então não tinha conhecimento a respeito de Cristo, ele se levanta e começa a andar para a glória do Senhor Jesus. É isso que o Senhor tem preparado para nós. Se nós vivemos realmente o evangelho genuíno, o evangelho completo, o evangelho que prega o falar em línguas, o evangelho que prega o expulsar demônios, o evangelho que prega na sua totalidade também o curar os enfermos e pregar a palavra de Deus cheios do Espírito Santo, é o que o livro do apóstolo Paulo ele vai nos ensinar em Efésios, se não me falha a memória, que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas nos enchemos do Espírito Santo, e é o que nós venhamos aprendendo aqui no livro a qual São Lucas escreveu no seu capítulo de número 14 e nos demais capítulos da Bíblia Sagrada, a qual ele foi o escritor. Então nós estaremos falando logo mais a respeito do verso de número 11 do capítulo 14 até o 28.